Bom dia para você, está começando o programa Terceirização aqui na Band Curitiba. Hoje nós vamos falar sobre a regulamentação da terceirização. A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 8 o texto principal do projeto de lei que regulamenta a terceirização no Brasil. Em todo o país são mais de 12 milhões de pessoas que trabalham de forma terceirizada. Para entender melhor o assunto, nós vamos conversar aqui com a Adonai Aires de Arruda, presidente do SEAC Paraná, que é o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado, e também com Manassés Oliveira, que é presidente do Sindicato dos Empregados e Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba, o CIEMACO. Sobre o assunto do projeto da terceirização, nós vamos conversar com a Adonai Aires de Arruda, que é o presidente do SEAC, o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, empresário do setor há muito tempo. Adonai, foram dias turbulentos e, pelo jeito, isso continua ainda por algum tempo. E há hoje, da parte dos sindicatos, na visão de alguns sindicatos, a questão da precarização, que aprovar a terceirização seria a precarização do trabalho. Eu acho que nós, particularmente, temos dois aspectos fundamentais a colocarmos sobre o assunto. Primeiro é que o nosso segmento de asseio e conservação, assim como segurança privada, refeições industriais, serviços temporários, são atividades que já estão mais do que sedimentadas e definidas dentro da terceirização, até porque elas estão fora da grande confusão que é atividade fim e atividade meio, elas são atividades meio, e que já vêm, como eu disse, sedimentadas ao longo de muitos anos e que estão ancoradas no enunciado 331, do Tribunal Superior do Trabalho, que normatizou e regulamentou, através desse enunciado, determinadas práticas da terceirização. Obviamente que a regulamentação da atividade através de um projeto de lei, ela provoca a perspectiva de uma abrangência muito maior e traz, como a própria palavra diz, a regulamentação. Mas o que eu tenho como leitura, e nos meus quase 40 anos de atividade, gostaria de tentar aclarar, é o fundamento do conceito da terceirização. Antes de você falar em precarização, em qualificação, o que é efetivamente o conceito da palavra terceirização? Então, se você buscar a essência, significaria o quê? Qualquer atividade que, independentemente de ser um segmento industrial, comercial, de serviços, público, privado, você tenha que designar a alguém particularmente de personalidade jurídica, para executar uma tarefa que, ou por uma circunstância eventual ou permanente, você necessite de alguém mais ágil e mais competente ou com mais flexibilidade. Ora, o mundo todo hoje, ele é um mundo estritamente dinâmico, virtual, e instantâneo. Então, você tem uma tsunami no Japão, que tem até a diferença de fuso horário, e no mesmo segundo você está tendo essa matéria transmitida. E assim é com relação a toda e qualquer atividade. Então, nós não podemos deixar de entender que hoje um hospital funciona 24 horas, que um shopping center, um supermercado, as lojas EMPM, postos de gasolina, o mundo não para mais. A vida, ela é 24 horas. Então, a terceirização, ela é fundamental dentro desta análise.
E nós apreciamos que um dos destaques que está partindo dentro do projeto, e a grande discussão é atividade fim e tal, e tem que tirar a parte pública, tem que tirar a companhia mista, foi feito isso e tal. Vamos analisar friamente o processo. Vamos analisar friamente. Um ministro de Estado, um secretário municipal ou estadual, ele não pode ser entendido como um processo de terceirização? Se eu tenho que ou fazer uma acomodação técnica ou política, porque às vezes eu não tenho no quadro daquela pasta alguém que vai poder exercê-la. Ora, se eu estou trazendo alguém de outro segmento, seja ele político ou técnico, para exercer aquela atividade, eu estou fazendo um processo de terceirização. Se eu não tenho médicos no país para atender o meu plano de saúde e tenho que importar médico de Cuba, eu estou terceirizando a medicina do SUS. Porque eu estou trazendo uma entidade privada ligada ao assunto. Então, essa situação de precarização, de determinado, isso para mim, particularmente, é só discurso, é só poesia, é só querer subir no palanque. E está na hora do nosso país sair do palanque. Está na hora do nosso país pensar que o mundo é um mundo ativo, que o mundo depende de agilidade, certo? Se você pegar determinadas nações, como os Estados Unidos, e verificar como que se pratica o processo de terceirização lá e como praticamos aqui, e o que você tem de ganho de escala, é totalmente diferente. É muito simples, eu dou um exemplo prático. Existe uma rede de supermercados mundial chamada Walmart. É talvez a maior rede de supermercados do mundo. Aqui no Brasil, uma loja que seja similar a uma loja dos Estados Unidos, ela tem pelo menos 10, 12 vezes mais de efetivo de mão de obra do que lá. Por quê? Porque a minha legislação trabalhista traz uma série de engessamentos para o serviço noturno, para a escala de sábado e domingo, para determinadas jornadas. E não é que você vai precarizar esse indivíduo. Então, lá nos Estados Unidos, você contrata o serviço e você utiliza equipamentos, utiliza práticas com tecnologia as mais apontadas, que às vezes você é impedido de executar aqui. Por quê? Porque você tem que ter um determinado número de pessoas, obrigatoriamente por aquelas amarras, porque não se passou de uma determinada jornada já é proibido, sabe? É claro que temos que ter o nosso tempo de descanso, temos que ter as nossas férias, temos que ter todas essas regras que aí existem. O setor de asseio e conservação é exemplo para o processo de terceirização. Os nossos pisos salariais são os maiores com atividades correlatas. Os benefícios das nossas convenções coletivas, como plano de saúde, como qualificação dos colaboradores, como atendimento de assistência social familiar, amparo a uma série de circunstâncias, além de todo o seu dia a dia, jornadas de trabalho definidas, etc. e tal. Isso porque são entidades organizadas que pensam na produtividade e pensam no trabalhador acima de tudo, porque ele é a máquina produtiva. Agora, existe aquilo que possa ser precarizado, existe coisa ruim em tudo quanto é lado, gente. Certo? Quer dizer, se nós formos nos ater ao que a gente tem escutado de notícia no nosso país esse ano de 2015, meu Deus do céu, me conte uma notícia boa para a gente tomar uma champanhe. Uma questão importante é entender, o projeto cria uma nova realidade ou ele regulamenta uma realidade já existente no Brasil há tempo? As duas coisas. Ele regulamenta determinadas particularidades, inclusive algumas regulamentações, eu particularmente entendo que para categorias organizadas e já
pré-estabelecidas como a nossa têm até aspectos negativos, e ele efetivamente abre algumas perspectivas quando você disciplina esta dúvida do que é atividade meio, o que é atividade fim, onde é que pode, onde é que não pode. Porque qual que é a maior insegurança do contratante? O que eu posso e o que eu não posso contratar. Como eu posso e como eu não posso contratar. Certo? Então, hoje, o projeto ele traz que tipo de segurança? Ora, nos contratos públicos, né, e facultado, inclusive, aos contratos privados, a existência de uma conta conjunta do contratado com o contratante para a preservação de um percentual das verbas rescisórias. Porque a maior polêmica que existe é, aconteceu uma demissão, e às vezes a empresa prestadora de serviço não é uma empresa bem estruturada economicamente, ela pode não ter cumprido com alguma situação da legislação e pode não ter condição financeira de cumprir com essas verbas rescisórias. Na maioria das vezes por culpa do contratante, que contrata mal e paga mal, principalmente se for ente público. Que normalmente paga com 60, 90 dias de atraso, que as repactuações são muito lentas. Então, essa particularidade estaria regulamentando, porque o trabalhador estaria garantido não só por uma exigência de seguro contratual, como também por essa conta paralela. Apesar que determinadas coisas, às vezes aqui nós legislamos em cima da lei. Se a gente cumprir a 8666 com toda a sua potência, com toda a sua informação, com toda a sua característica, muitas destas distorções que acontecem não aconteceriam, porque lá na 866, que é a lei das licitações, já diz que tem que ser fiscalizado, já diz que não pode atrasar pagamento, então, e que não são cumpridas. A questão de atividades fins e atividades meio, vai mudar alguma coisa? Veja, quando o projeto nasceu, ele tinha uma liberação para que a atividade fim fosse liberada para todas as partes. Já tem um destaque sendo posicionado dentro dele para que seja expurgada a atividade fim em empresas públicas e companhias mistas. O projeto ainda tem uma caminhada, certo? Ele ainda precisa ser aprovado pelo Senado, ele precisa voltar, ainda vai para ser aprovado novamente na Câmara, daí ir para a sanção presidencial. Então, a gente entende que por mais celeridade que esteja se dando, ele ainda tem uma caminhada aí de pelo menos uns 30, 40 dias. E às vezes, muitas leis acontecem exatamente dessa maneira. Ela nasce de um jeito e na hora que ela sai, não tem nada a ver com aquela forma que nasceu, porque foram tantos destaques e tantas emendas que a gente acaba não sabendo como vai terminar. Então, essa situação da atividade fim, hoje, pelo caminho que está sendo dado, ela estaria expurgada à parte pública e das companhias mistas, que, na minha opinião, dentro daquilo que te falei no início, ela já existe naturalmente. Muito obrigado, Adonai, pela participação com a gente. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a terceirização do ponto de vista dos trabalhadores. Vai estar conosco Manassés Oliveira, que é o presidente do CIEMACO. Já voltamos. Pai, esse é o Nando. Ele trabalha numa multinacional, fez doutorado e o sonho dele é casar na igreja. Pega leve, tá? Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem é muito melhor e conheça seus atrativos, como o Santuário do Cadeado, a Ponte São João e o Viaduto do Carvalho. Ligue agora e aproveite. 3888-3488.
um equipamento com altíssima produtividade, ele tem 1.400 metros quadrados por hora de produtividade, e este processo é 5 vezes mais rápido do que o processo de limpeza manual com balde e mop. Empresários e trabalhadores, vocês conhecem o benefício social familiar do seu sindicato? Tranquilidade para os empresários, segurança para os trabalhadores, fortalecendo o segmento. Consulte os benefícios em sua convenção coletiva de trabalho. Saiba mais sobre os benefícios acessando beneficiosocial.com.br ou entre em contato gratuitamente através do 0800. Quando os sindicatos trabalham juntos em prol do segmento, o benefício é de todos. E atenção agora para as oportunidades de emprego da Central de Vagas da FACOP. Servente de copeira, segunda a sexta, das 7 às 16 horas, na SIC. Servente de limpeza, 44 horas, segunda a sexta-feira, das 8 às 17h48, na Boa Vista. Auxiliar de limpeza, segunda a sexta, das 6 às 15 e sábado, das 7 às 11, no centro. Servente de limpeza, 40 horas, segunda a sexta, das 8 às 17, no Cabral. Técnico de segurança do trabalho, de segunda a sexta, das 8 às 17h48, no Moçungue. Servente de limpeza, 44 horas, segunda a sexta, das 8 às 17 e sábado, das 8 às 12, no Campo Comprido. E os interessados devem procurar a Central de Vagas da FACOP. No programa Terceirização de hoje, estamos debatendo o projeto de lei que regulamenta este setor. Conversa conosco o Manassés Oliveira. O Manassés é presidente dos Sindicatos Empregados e Empresas de Asseio e Conservação aqui de Curitiba, que é o CIEMACO, e também a federação deste setor, que representa o segmento no âmbito estadual. Conversamos com ele aqui. Manassés, há uma grande preocupação em relação ao trabalhador. Vai ser prejudicado? O que é que representa para os trabalhadores? Representando a categoria, a sua visão qual é? Vili, para nós, os trabalhadores em asseio e conservação, esse projeto 4330 é que a gente já vem discutindo ao longo dos anos no nosso setor de asseio e conservação, né, porque nós éramos regulamentados, né, através de um enunciado e nós precisamos ter uma regulamentação. Nós que fazemos parte de uma atividade meio, não uma atividade fim, nós somos hoje amparados, né, por um enunciado e isso não é bom para a nossa categoria, não é bom para o nosso segmento, não é bom para os nossos trabalhadores. E nós, do nosso setor, do nosso segmento, ao longo dos anos, a gente já vinha discutindo um projeto para o nosso setor, um projeto para o nosso segmento, para que os nossos trabalhadores possam ser amparados por um projeto de lei, por uma legislação que ampare não só os trabalhadores, mas também as empresas. Então, esse projeto entrou dentro do Congresso Nacional em 2004, mas nós, os trabalhadores, antes disso, já discutia. Todas as eleições para deputado federal que tinha, né, a gente já buscava com os deputados federais para estar montando esse projeto de lei, né, para a gente, os trabalhadores hoje, que no Brasil todos somos mais de 12 milhões de trabalhadores hoje, essa mão de obra que está aí, e que não tem uma regulamentação. Então, o projeto 4330, ele vem regulamentar esse nosso setor, esse nosso segmento, e isso nos ampara, nos dá uma tranquilidade, porque ele coloca o trabalhador, ele deixa o trabalhador nas condições que ele está aí, tanto quanto confortável. Agora, precisamos discutir esse projeto na atividade fim, porque na atividade meio, esses 12 milhões de trabalhadores e mais uma gama de trabalhadores que pode estar entrando ainda dentro desse projeto e que vão estar sendo amparados. Então, isso vai beneficiar muito os trabalhadores em asseio e conservação, como também os trabalhadores na área de vigilância, os trabalhadores na área de cozinhas e refeições. Então, esses trabalhadores dentro do projeto hoje, tanto é que centrais que eram contra esse projeto começou a ver que tinha uma massa de trabalhadores que não faziam parte, que não eram contempladas com uma lei. Então, esse projeto hoje, ele beneficia os nossos trabalhadores, beneficia o nosso setor e beneficia também as empresas que passam a ter uma regulamentação. Aí há um debate, porque há uma parcela dizendo que haverá uma contribuição para o trabalhador e você tem centrais sindicais batendo na história da precarização, que haverá uma precarização, perda de direitos dos trabalhadores. Olha, os sindicatos
como as centrais, como as federações e as confederações, têm discutido muito isto, né? Dentro do meu setor, dentro do meu segmento, dentro de vários outros setores, né, que eu acompanho e que eu estou vendo, e o projeto já está sendo discutido e está sofrendo algumas alterações, né, para que ele também não venha precarizar, né, os trabalhadores em várias formas, como na indústria, como nas metalúrgicas. Então tem que ser discutido, porque se a gente vê hoje, eu vou pegar a Petrobras como exemplo, a Petrobras tem 80 mil trabalhadores que são da Petrobras e mais de 200 mil trabalhadores que são terceirizados, que são os engenheiros, são os técnicos, são pessoas com uma formação, e é uma grande empresa, como várias outras. Então, essa questão de dizer que a terceirização vai precarizar não é verdade. Nós estamos recebendo aí a parte médica, que são pessoas, né, qualificadas, que têm uma qualificação, que trabalham dentro da terceirização, que, na verdade, não existe uma precarização. Então, dá para citar vários exemplos de terceirização sem precarização. Agora, o movimento sindical tem que ser atuante dentro do projeto 4330, como tem que ser atuante lá na base, junto com os seus trabalhadores, lá na indústria, em todos os segmentos. Porque senão, não só na terceirização o trabalhador vai ser precarizado, mas de todas as formas, né? Então, por isso que o projeto hoje, o nosso setor, o nosso segmento, vê ele com bons olhos, porque ele vai proteger os trabalhadores também, porque ele dá garantia para os trabalhadores, ele coloca caução para os trabalhadores, porque hoje no nosso setor, por exemplo, qualquer pessoa com o RG, CPF e comprovante de endereço, ele vai na junta comercial, ele monta a sua empresa, tem os pregões eletrônicos, tem as licitações, ele vai lá, participa, ganha e não precisa dar nenhuma garantia, Vili, para ganhar os contratos por aí, recebe a primeira fatura, aquele monte de dinheiro, acha que tudo é aquilo e esquece do trabalhador. Então, isso é uma precarização, não ter um projeto, não ter uma lei. Hoje não, se alguém montar uma empresa, ele vai ter que deixar lá um fundo, vai ter uma caução para os trabalhadores e os trabalhadores vão estar amparados. Como também o tomador de serviço que buscar esse serviço também dentro do projeto vai estar amparado lá, porque existe, entendeu? A caução, existe a garantia para aquela empresa prestar o serviço e existe a garantia também para os trabalhadores. Então, o projeto é muito importante hoje e ele vai ser muito discutido porque é uma novidade, né, para toda a sociedade. Tem muita gente que não sabe o que é a terceirização ainda. Então, é importante esse nosso debate hoje, essa nossa discussão, que a gente está levando para a sociedade, esse movimento todo que as centrais estão fazendo é muito importante, que o pessoal está discutindo, né, porque a terceirização ela não precariza sim, se a gente deixar o trabalhador lá sem um atendimento, sem uma lei que vai estar protegendo os trabalhadores. Dona César Oliveira, outra grande preocupação do terceirizado é a discriminação. Ele é visto muitas vezes no ambiente de trabalho onde ele está de uma forma diferenciada, como se fosse de menor importância. De alguma forma, esse projeto em debate corrige essa situação? Olha, pela minha experiência, né, o pessoal fala muito na questão da discriminação do trabalhador terceirizado, né, que está lá, que não tem um local para refeição. E eu lembro quando eu trabalhava na indústria e uma experiência minha mesmo, entendeu? Na verdade, né, por exemplo, o pessoal, aonde almoçava os engenheiros, aonde almoçava a diretoria, não almoçava o pessoal da mesma fábrica, da mesma indústria. Então, na verdade, a precarização ela está presente, né, dentro do nosso país, nas pessoas, entendeu? Então, no nosso setor, hoje, por ser um serviço simples, por ser um serviço humilde, de um pessoal humilde, de um pessoal mais carente, existe sim, existe uma discriminação com os nossos trabalhadores da limpeza, é a tiazinha da limpeza, é a mulher do cafezinho, essa coisa. Isso a gente, por essa discriminação, a gente passa hoje. Mas também os demais trabalhadores também passam por uma discriminação dentro dos seus setores de trabalho, com a sua chefia, com as suas lideranças, que têm um cargo maior. Então, dizer que o trabalhador terceirizado ele é discriminado,
por toda uma conjuntura da sociedade existe essa discriminação. Mas dentro de um projeto de lei, né, que dê amparo, que discuta todas o segmento, que discuta todas as ações, tanto dentro da fábrica como dentro de todos os setores de trabalho, eu tenho certeza que nós vamos acabar com a discriminação no nosso país. Porque ela é presente com as pessoas que podem um pouco mais, com os que têm um pouco menos. Então, é uma cultura já que se instalou dessa questão da discriminação e ela está presente dentro dos setores de trabalho também, Vili. Há hoje uma preocupação também com a questão das atividades fins e atividades meio. Quais poderiam ser terceirizadas ou não? A atividade fim não poderia ser terceirizada. Dentro da visão do Sindicato dos Trabalhadores, o que é que representa isso? Olha, esse é um debate que está tendo e já começou a ter alterações dentro do projeto da 4330, né? Porque hoje o meu setor, o meu segmento que está dentro da atividade meio, nós buscamos amparar os trabalhadores e buscamos ter esse projeto. E esse é um debate que até dentro da central do qual eu sou filiada, né, onde nós temos mais de 150 filiados hoje, sindicatos filiados, e cada sindicato, né, o sindicato dos postos de gasolina tem uma preocupação muito grande, o sindicato dos comerciários tem uma preocupação muito grande. Será que agora vai se constituir uma empresa de frentista de posto de gasolina e vão lá terceirizar o posto de gasolina? Será que vão constituir uma empresa da área de comércio e os vendedores da Casa Bahia agora vão ser todos terceirizados? Né? Não justifica isto, e não é a razão do projeto 4330 isto. Então, esse debate que a gente está fazendo aqui, e o que o pessoal coloca hoje, é que o trabalhador terceirizado que ele vai ganhar menos, que o trabalhador terceirizado não vai ter as mesmas condições de trabalho. A nossa CLT, que é de 1940, está aí, e ela garante todos os direitos dos trabalhadores, que as empresas terceirizadas vão quebrar e não vão ter condições de estar colocando, mas a gente vê hotel quebrando hoje, a gente vê posto de gasolina quebrando hoje, nós vemos lojistas quebrando hoje, né? E os trabalhadores entram para a massa falida e estão aí há 10, 15, 20 anos sem receber os seus direitos. Então, não é só na terceirização essa precarização. A terceirização, essa precarização, ela está presente nacionalmente hoje no nosso país. Os países mais desenvolvidos, né, já criaram essa cultura da terceirização, já tem uma realidade da terceirização que veio ao longo de décadas e mais décadas, alguns até de séculos, né, com a questão da terceirização. Para nós ainda, isso aqui no país é uma novidade. E é por isso desse debate forte hoje, acalorado, que está hoje em todo o nosso país. Manassés, estamos terminando. Para dar um recado, já que as pessoas do seu setor estão preocupadas, os filiados ao sindicato e à Federação dos Trabalhadores, que mensagem você passa para a gente concluir? Olha, eu digo aos nossos trabalhadores, eu digo ao pessoal do nosso setor, do nosso segmento, né, que esse projeto de lei da terceirização vem estar amparando os nossos trabalhadores, vem estar trazendo direito e benefício aos nossos trabalhadores. Os nossos debates em congresso, em reuniões, aquilo que a gente sempre colocou nos nossos jornalzinhos, né, que não poderia abrir empresa de qualquer jeito, de qualquer forma, e o trabalhador não ter garantia, né, de nada. Hoje esse projeto vem trazer benefício aos meus trabalhadores, vem trazer benefício à minha categoria, e quero estar discutindo e debatendo para ampliar e melhorar mais ainda nesse Congresso, para que o Senado faça mudanças boas, que venha beneficiar os trabalhadores, e que a nossa presidência possa estar sancionando esse projeto de lei para que os nossos trabalhadores em asseio e conservação sejam contemplados com mais essa lei que vem aí para nos beneficiar e dar garantia aos direitos dos nossos trabalhadores em asseio e conservação. Muito obrigado, Manassés, pela participação. Nós ficamos por aqui, voltamos no sábado que vem, às 11h30 da manhã, aqui na Band Curitiba. Um bom final de semana para você.